mas bênçãos são as nossas mães, né? E hoje as mães estão tendo aí uma carga diferente, que não é só ajudar o filho a fazer a lição de casa, quando chega com a malinha, mas também auxiliá-los nesse processo de aprendizado diferente que a pandemia está colocando professores e alunos. E eu saúdo mais uma vez a Ismaida Giacomello por vir aqui comigo hoje dar estas dicas. Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né, falando de um tema tão atual e tão importante, né, e que esse auxílio que os pais podem dar para os filhos fazem total diferença nesse processo de aprendizagem. E assim, as notícias, algumas cidades voltaram com a aula presencial, algumas estão no ensino remoto, algumas adotaram o ensino híbrido, certo? Que é você trabalhar um pouco no presencial e um pouco no online. Então, é para sair desse tradicional. E como que o cérebro, né, das crianças funciona nesse momento? Existe um termo, uma capacidade, a neuroplasticidade, ela faz com que o cérebro se adapte a novas experiências, que foi o caso da transição, né, das aulas presenciais para o online. Então, o cérebro ele é capaz de aprender de forma online, mas ele precisa de estratégias, que é o que a gente vai falar aqui hoje. E olha, é muito interessante que a gente aprenda a entender o que a Ismaida vai falar, porque serve para nós também. A gente vai aprender a ajudar os nossos filhos, netos, porque hoje tem muitos avós que estão ajudando, porque os pais voltaram a trabalhar, não tem escola para deixar o filho, os avós estão auxiliando aí nesse momento. E então é importante que a gente aprenda, né, com muito carinho, a entender o que a Ismaida vai explicar. E mais importante ainda é porque nós também, neste período de pandemia, temos feito cursos, estudado, né, sobre outras coisas, inclusive até mesmo uma aula de um outro conhecimento diferente do que a gente já vem fazendo na nossa área de atuação. São oportunidades que a gente tem para ativar esse cérebro. Opa, eu vou aprender um pouco mais. E aqui você colocou para nós, Ismaida, que uma das coisas mais importantes para começarmos aí a conversar seria ter uma atitude positiva. O que vem a ser? Atitude positiva é estar aberto a lidar com um novo desafio, com a nova experiência. Então, no caso das crianças com as aulas online, é muito importante o apoio do pai. Mostrar que ele está do lado, que vai dar tudo certo. É um apoio mesmo emocional que interfere muito nesse processo de aprendizagem. E essa atitude positiva, estar aberto ao desafio. Pontualidade. Agora, isso tem que ter mesmo. Porque assim, quando ia para as aulas presenciais, tinha que estar antes do sinal tocar para poder entrar na sala de aula. Não mudou nada na aula online? Não mudou nada. Ainda eu acredito que essa pontualidade precisa ser ainda mais rígida, porque a gente não pode deixar para ligar o computador ou acessar o link 5, 10 minutos antes da aula. A criança ela precisa entender que existe uma rotina e precisa estar preparada para esse momento. Essa questão da pontualidade interfere muito também na atenção da criança. Se ela chegar na correria, na aula, ela já vai pegar o começo da aula agitada, não vai conseguir prestar atenção. Então, é realmente muito importante que esse preparo, né, de não deixar para entrar, acessar a aula em cima da hora. Olha, eu vejo isso como uma dica muito importante, porque não só, eu tenho muitos amigos professores, inclusive meu esposo também e nas nossas rodas de conversa, mesmo online, né, que a gente conversa pelos grupos, todos falam, nossa, hoje a aluna chegou até com a cara amassada, né, chegou atrasada, pediu se podia entrar na sala de aula, mas a gente percebeu que a pessoa dormiu, que chegou assim. Então, ou seja, não teve a atenção, talvez porque os pais não estivessem presentes, né? Os pré-adolescentes já chegando na adolescência, os pais saem para trabalhar e confiam que o filho vai entrar na sala de aula. Né? Muitos ligam a câmera, se eu estiver errada, Ismaida, me corrija. Muitos ligam a câmera, oi professor, oi fulano de tal. Desliga a câmera e volta a dormir.
e põe o relógio para despertar, para voltar, para fazer a chamada. E perde a aula toda. Quer dizer, também esse perder, ou porque chegou atrasado, ou porque sentiu sono e dormiu durante a aula, quem é o prejudicado é somente o aluno. Sim, com certeza. Eu ainda não sou mãe, né? Então eu não tenho uma criança em casa, mas eu sou pedagoga, trabalhei há muito tempo em escola, com aula particular, até nesse ensino remoto, auxiliando crianças. E pude perceber que realmente essa questão da pontualidade interfere em tudo, em como ela vai reagir durante a aula inteira, em como ela vai conseguir se concentrar naquilo que está sendo ensinado pelo professor, na compreensão do conteúdo. Então, pontualidade é tudo. Eu acho que assim como nas aulas presenciais, a mãe levanta antes, prepara o café da criança, põe a criança para poder tomar o seu café com tranquilidade, para depois ainda pegar o carro e levar a criança no colégio, a rotina pode ter mudado, mas a responsabilidade é a mesma, é fazer a criança chegar na sala de aula no horário correto. Se essa era a rotina anterior, nessa nova rotina nossa, ligar o computador com antecedência e preparar-se, estar pronta, inclusive de uniforme, para assistir à aula, isso cria na criança o senso de responsabilidade e também assim, olha, eu estou desperta, eu estou ativa, a criança já fica mais ativa também. Sim, essa questão que você tocou do uniforme também é muito interessante, porque a criança, a partir do momento que ela coloca o uniforme, ela fala, opa, é o momento da minha aula. Então agora eu vou focar nisso. É muito interessante. Agora, organização. Essa palavra, gente, ela colocou numa lista de atitudes para os pais e a gente está aqui dando dicas mesmo, né? Organização. Sem organização, dá para aprender? Não. Difícil. Não dá. Olha só, principalmente nas aulas online. Uhum. Como que eu sou organizada? Eu já levo para essa aula tudo que eu vou precisar. Então, se eu vou precisar de material extra, qual apostila eu tenho que usar hoje, o caderno, porque isso faz com que eu não fique saindo do meu lugar, indo para outro quarto, buscar alguma coisa, e isso interrompe, né, a atenção naquilo que eu estou aprendendo. Então, é muito importante deixar separado, já antes mesmo da aula, todo o material que será necessário. Para não chegar na aula de geografia com um livro de matemática, né? Sim, aí opa, vou ali buscar e aí nisso já perdeu o conteúdo. Então essa questão da organização é essencial. Como antigamente, eu estou falando antigamente, gente, 2019, né? As crianças tinham lugar de estudo, muitas vezes as crianças estudavam na mesa da cozinha e na nova adaptação, por causa da pandemia, tiveram que criar um espaço para a criança ficar tranquila, para aprender. Dentro dessa organização, a organização do espaço onde a criança vai fazer a aula, vai receber o conhecimento, também é importante. Isso, que entra a próxima dica, que é a questão do ambiente. Tem que ter um ambiente preparado para essa criança, sem distrações, sem brinquedos, sem animal de estimação para quem tem em casa. Fechar a porta, fechar o vidro para que os barulhos externos não interfiram. Então, tudo que for uma distração não pode estar ali no momento também. Entra na organização e entra na questão do ambiente específico preparado para essas aulas online. Então, não dá para colocar a criança na mesa da cozinha enquanto a mãe faz o almoço. Não. Enquanto ralha com o pequenininho que está fazendo arte, o cachorro latindo, não dá. Não dá. Para a criança aprender, para ela ter uma boa concentração, para ela prestar atenção, para ela participar da aula, ela tem que estar prestando atenção. É muito importante, né, a participação do aluno. Então, não tem como ter interferências externas. Precisa ser um ambiente preparado para esse momento de aula online. Só recapitulando o que ela colocou para nós aqui, atitude positiva, pontualidade, organização e ambiente, são 4 itens que devemos observar para ajudar esta criança a aprender. Mas tem um item que não está aqui, e que eu tenho observado, até com amigas,
Nossa, elas falam assim, eu perdi a paciência. Nossa, porque olha, eu falei pelo menos umas 3, 4 vezes, isso aqui, é isso aqui. Aí eu já dei um berro. Gente, a paciência que não está aqui dos pais ajuda também a criança a aprender. Ajuda. Eu acho que assim, a paciência, ela é um princípio para todas essas dicas que eu tô dando. Porque o pai, ele precisa entender que é um desafio para o pai, é um desafio para a criança, é algo novo para todo mundo. E como a gente comentou, né, do ensino híbrido, chegou para ficar. Então, quanto melhor a gente estiver preparado para lidar com as atividades online, melhor vai ser a aprendizagem da criança. Nós temos, como eu falei agora há pouco, uma grande maioria de idosos ajudando seus netos, né? Nesta fase em que os pais precisam trabalhar e não tem a escola para ficar um período com essa criança. Então, os avós têm colaborado bastante. Mas eles não têm essas habilidades de trabalhar com os recursos online. Então, talvez tenham até essa dificuldade de ajudar a criança nesta aula online. Você tem dicas para esses idosos que querem ajudar os seus netos, mas estão com dificuldade também? Porque a cabecinha deles, né, a criança vai estar ali recebendo tudo novo e ela se adapta fácil. Mas o idoso tem uma dificuldade. De que forma os idosos podem ajudar os seus netos, suas crianças a vencerem essa etapa do ensino híbrido? Assim, é muito importante a comunicação, né? Então, o pai que ele precisa do avô para auxiliar nesse momento, conversar e já deixar antecipadamente explicado as orientações para que ocorra tudo bem. Além do que, no YouTube a gente tem acesso a muitas informações, né? E tem tutoriais de como baixar um aplicativo, jogos educativos. Então, assim, eu vejo que os pais das crianças podem auxiliar se comunicando com os avós e também na questão de buscar aplicativos e vídeos no YouTube que auxiliem nesse processo. Tem muitas dicas. É bom que os idosos também vão aprender. Isso. Com certeza. Nesse item, no último item que nós vamos fechar a nossa conversa, está marcado para não ficar interrompendo o professor, porque a criança continua tendo dúvida. Na sala de aula é fácil. Levanta a mão, o professor pergunta, qual a sua dúvida? Ou então, espera um minutinho, eu vou terminar, depois você pergunta. Agora, na aula online, o professor, por muitas vezes, com aquele monte de carinhas ali, ele não vê que o aluninho fez um sinal. O que você orienta, então, no caso de dúvidas e precisar da ajuda do professor e não de quem está em casa? Uma dica é ter um caderno separado de anotações, onde a criança ela vai anotar quais foram as dúvidas que ficaram, ou palavras-chave, ou pontos importantes, que em um segundo momento, após a aula, no final da aula, ela possa esclarecer. Ou ela pode pesquisar, porque, como eu disse, né, a gente está com acesso muito fácil às informações e hoje em dia tem muitas dicas na internet, no YouTube. Então, esse caderno de anotações, fiquei com dúvida, vou anotando o que eu fiquei com dúvida. No final da aula eu esclareço essas dúvidas ou eu posso procurar de outras formas depois através da internet. Olha, são muitas dicas interessantes. Ismaida, eu quero agradecer a tua participação hoje aqui comigo. Você tem esse atendimento como pedagoga também aqui em Valinhos e em Vinhedo, é isso? Isso. E aí, esse telefone aqui para entrar em contato com você ou pelas redes sociais, só @superavalinhos. Isso, exatamente. Perfeito. Nós estamos aí disponibilizando para vocês o telefone e a rede social. Gostou do que nós conversamos aqui? Ficou com dúvidas? Está precisando de ajuda? Ismaida Giacomello passando aí as dicas para você. Muito obrigada. Muito obrigada, viu, querida? Obrigada mesmo. Agradeço. E olha...